A quem interessa a minha prisão? O Ministério Público Federal, este órgão aqui, me fez uma notificação na data de hoje, há poucas horas, porque deseja a minha prisão. E eu pergunto, a quem interessa a minha prisão? A quem interessa que eventualmente eu me torne inelegível e não possa eventualmente disputar algum dia eleições? A quem interessa? Eu estou com a notificação, o despacho que eu recebi, olha aqui, Ministério Público Federal. O documento assinado pela Procuradora da República, a senhora Nádia Machado Botelho, Procuradora da República. E a data com que ela assina aqui é justamente a data na qual eu gravei em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denunciando os Marajás, falando sobre o rei dos penduricalhos que é lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denunciando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais custa bilhões do orçamento, denunciando que centenas de juízes, mais de 700 juízes receberam mais de 100 mil reais por mês. Aí no mesmo dia, a Procuradora da República, do Ministério Público Federal, assina esse documento e eu recebi hoje, há poucas horas, que o Ministério Público, então, deseja a minha prisão. A quem interessa a minha prisão? E eu vou falar o motivo. Vou explicar para vocês aqui. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir da manifestação de número tal, recebida na sala de atendimento ao cidadão deste parquê é Ministério Público, noticiando suposto estelionato qualificado, artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, tendo em vista possível recebimento indevido do auxílio emergencial por Benoni Benjamin Cardoso Mendes. O Ministério Público Federal está querendo a minha prisão por ter recebido na sala de atendimento ao cidadão. Não foi uma denúncia anônima. Alguém foi recebido na sala de atendimento do Ministério Público Federal. Qualquer um de nós aqui agora, se tentar entrar ali, vai ter dificuldade. Mas alguém foi recebido na sala de atendimento do Ministério Público Federal, me acusando de ter praticado estelionato qualificado. E a promotora recebe, notifica, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ela não deveria sequer ter recebido isso, e ela deveria, na verdade, ter dado voz de prisão a quem entrou lá dentro para fazer essa denunciação, voz de prisão por denunciação caluniosa. Mas ela fez? Não, ela não fez. E eu vou provar o porquê dela ter o dever de ter feito dado a voz de prisão por denunciação caluniosa. Eu vou mostrar nos próprios documentos dela, aqui, nos próprios documentos do Ministério Público Federal. Mas não, ela me notifica, assino o despacho e hoje eu recebo uma notificação há poucas horas e eu vou mostrar para vocês. Essa acusação de que eu recebi auxílio emergencial indevido é uma acusação falsa. Ela é uma acusação falsa. E a promotora, a Procuradora da República, que é uma promotora, ela deveria ter agido de ofício e dado voz de prisão em quem fez a denúncia, mas talvez é porque é alguém forte, né, que quer me tirar aí da disputa antes mesmo de eu ter entrado na disputa. Então ela recebe e ela então deseja a minha prisão de acordo com o 171 do parágrafo 3º. E eu vou explicar para vocês por que é mentira a denúncia, por que a denúncia ela é uma denúncia mentirosa. Vamos lá. Estão dizendo aqui, olha, o manifestante narra que Benoni não faria jus ao benefício, pois seria influenciador digital de relevância, com ao menos 1.830.000 inscritos em seu canal no YouTube, ativo desde 20/10/2019. Afirma que a quantidade de inscritos e de visualizações aliadas à sua condição de jornalista e advogado. Nesse momento aqui, a procuradora, se ela fosse uma servidora pública que estivesse disposta, naquele momento, a fazer justiça
ela deveria ter dado voz de prisão no denunciante nesse momento aqui, olha. Por causa disso aqui, ó. Vejam só. Ativo desde 2019. Afirma que a quantidade de inscritos e visualizações, aliada à sua condição de jornalista e advogado, e eu vou mostrar para vocês por documentos, afastaria o seu enquadramento entre as pessoas elegíveis para receber o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. Não pulem esse vídeo. Por que ela deveria ter dado voz de prisão para o denunciante? Por denunciação caluniosa. Quem fez a denúncia, esse vagabundo que fez essa denúncia falsa, que deveria ter saído aqui preso. Mas a quem interessa que eu seja preso? A quem interessa que eventualmente eu me torne inelegível? Será que é porque na última pesquisa do Instituto Veritá, como segunda opção de voto, eu estou com quase 10%? Como segunda opção de voto, eu estou à frente do atual governador e à frente do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Será que é porque eu estou crescendo nas pesquisas e porque sou hoje o pré-candidato o único pré-candidato verdadeiramente de direita que tem a capacidade moral, inclusive, de denunciar tudo isso que eu estou denunciando aqui no estado de Minas Gerais e fazer um governo verdadeiramente, um governo íntegro? Será que é por isso que eu sou o único pré-candidato com essa possibilidade de futuro? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês primeiro isso aqui, ó. Isso aqui é um documento bancário, tá? Isso é um documento bancário. Por quê? Porque sim, em 23 de abril de 2020, a pandemia da Covid-19 iniciou em março, vocês sabem disso. Em abril de 2020, eu era um professor e tradutor de língua inglesa. Eu sempre fui trabalhador, eu nunca fui vagabundo. Eu nunca mamei nas tetas do Estado. Eu nunca fui de viajar em jatinho, de vagabundo. Eu nunca tive contratos milionários, contratos estranhos com vagabundo. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui um cidadão comum. Eu trabalhava. Então veio a pandemia. Com a pandemia, a primeira coisa que os meus alunos fizeram foi cortar as aulas de inglês. Eu era professor e tradutor de inglês. Afinal, eu não podia mais ir à casa de ninguém. Existia uma medida sanitária de lockdown que ninguém podia estar em contato com ninguém. E aí eu perdi meus alunos. 1, 2, 3, eu perdi todos os meus alunos, restando apenas, se eu não estiver enganado, um aluno, que eu fazia aula virtual. Um aluno apenas, um aluno, que me restou. Eu, casado com a minha filha mais velha, à época. Então, naquela condição, eu sim fazia jus ao auxílio emergencial do governo federal. E eu me inscrevi, como milhões de brasileiros. Por quê? Porque a minha fonte de renda, que era o inglês e as traduções, cessou. E eu era, então, elegível. Eu ia deixar... A procuradora do Ministério Público Federal, ela queria que eu deixasse a minha mulher e a minha filha passando fome? É isso? Eu não era, à época, procurador de república com salário astronômico, não? Então eu deveria ter deixado a minha filha passar fome? Eu não deveria valer do auxílio emergencial do governo porque o governo me impediu de trabalhar? Eu não continuei trabalhando foi porque veio uma medida do governo que ninguém poderia sair às ruas e ninguém poderia trabalhar. Então por causa disso que eu não trabalhei, porque a minha vida inteira eu trabalhei. E aí eu me inscrevi e recebi as parcelas do auxílio. Só que eu recebi do meu pai e da minha mãe honestidade na vida. O meu pai e a minha mãe me ensinaram os valores da honestidade do trabalho. Então, assim que eu comecei a publicar as reportagens da Ronda do Consumidor, que eu já fazia antes, voluntariamente, sem receber um centavo por isso. Eu não tinha parceria com o YouTube e não tinha parceria com o Facebook. Eu fazia gastando o dinheiro do meu bolso como professor de inglês. Então, assim que começou a entrar... Aliás, não foi isso. Quando o Google mandou a carta para mim, propondo a parceria, por quê?
Porque em 11 de fevereiro de 2020, o meu canal não tinha nem 1.000 inscritos no YouTube. Em 11 de fevereiro de 2020. Aproximadamente no princípio de março que eu tinha 10.000 inscritos no meu canal de YouTube. É mentira que eu tinha 1.830.000 e a promotora deveria ter dado voz de prisão no vagabundo que fez essa denúncia. Mas a quem interessa a minha prisão? A quem interessa que eu eventualmente me torne inelegível para não concorrer eventualmente nas eleições deste ano? A quem interessa retirar um pré-candidato que em abril está pontuando em um cenário 9,6, salvo engano, quase 10%, estando à frente do governador do estado? A quem interessa retirar essa pessoa, encerrando essa pessoa na prisão? A quem interessa? Mas vamos continuar, que eu tenho documentos para provar aqui o que eu estou falando. Então, quando o Google mandou, por quê? Porque não é assim. Quem não trabalha com o YouTube não entende. Não é assim, você conquista um número de inscritos e aí o YouTube, o Google, o Facebook fala, vou te dar dinheiro agora. Não é assim que funciona. Primeiro eles têm que enviar uma carta, você faz um cadastro para parceria. Depois eles enviam uma carta com PIN e esta carta você entra o número PIN e aí depois de 30 dias, no mínimo, é que você começa a receber os primeiros centavos. Porque quem começa a receber em Google sem um canal grande, começa a receber poucos reais. E nós estávamos num contexto de pandemia. Vocês acham que a carta chegou rápido para mim? A carta demorou para chegar. Então por isso é que eu recebi a primeira parcela. Eu tinha direito, eu não recebia, eu não tinha salário, eu não tinha outra fonte de renda, o governo me proibiu de trabalhar, então eu recebi. Só que, diferente dos vagabundos que querem me retirar da corrida, eu voluntariamente, assim que comecei a receber, que o dinheiro caiu na minha conta, eu procurei à época o meu advogado, à época, e hoje eu entendo que era Deus atuando lá em 2020. Era Deus atuando. Eu procurei ele e falei assim, aqui, agora eu tenho um novo trabalho. Agora eu estou fazendo as reportagens e eu estou recebendo por isso, porque eu tenho uma parceria com o Google e com o Facebook. Eu quero devolver as parcelas do auxílio emergencial que eu recebi. E aí ele falou comigo à época, não, mas então por que você não devolve só as que você recebeu depois da carta do Google? Eu falei, não, eu quero devolver tudo, porque hoje eu já tenho uma fonte de renda que eu quero devolver tudo e quem sabe outras pessoas estejam precisando e esse dinheiro seja para essas pessoas. Hoje eu entendo que era Deus atuando no meu coração. Por quê? Porque isso aqui chegaria para mim uma notificação para uma tentativa de prisão. Imagina se eu não tivesse feito as devoluções. Imagina o que teria acontecido comigo. E aí eu devolvi mesmo as que eu tinha direito. Mesmo as que eu tinha direito. E aí a promotora está dizendo aqui que eu recebi R$ 3.900 indevidamente. Isso é mentira dela. É mentira dela. Porém, senhora promotora, mesmo tendo recebido 3.900, como a senhora disse, sabe quanto que eu devolvi? Eu devolvi 5.000. Cadê os dados? Os dados. Eu devolvi 5.000. Cadê? Eu devolvi 5.381,79. Mesmo tendo recebido 3.900. Sabe por quê? Porque diferente do vagabundo que a senhora recebeu dentro da sua sala e que deveria ter recebido voz de prisão por denunciação caluniosa, diferente desse vagabundo que a senhora recebeu, eu fiz a devolução conforme a minha consciência mandava, que era em qual sentido? Se eu recebi, mesmo tendo direito, mas agora eu tenho um bom emprego e tem pessoas que estão precisando, eu vou fazer a devolução com valores corrigidos.
O Estado brasileiro me deu R$ 3.900 que eu tinha direito e eu devolvi para o Estado brasileiro R$ 5.381,79. E a senhora hoje quer me prender, porque a senhora recebeu um vagabundo dentro da sala da senhora. Por quê? Porque quem faz notícia falsa, denunciação caluniosa é vagabundo. E a senhora quer me prender por isso, por eu ter sido honesto. A senhora quer me prender por eu ter sido honesto. Se a senhora quiser bater um papo comigo, eu posso falar para a senhora acerca de alguns políticos vagabundos que tem aqui no estado de Minas Gerais, que eles têm desviado, envolvidos em desvio de bilhões de reais. Um, inclusive, teve até um jatinho apreendido. Então, se a senhora estiver querendo trabalhar, a gente pode conversar. Mas talvez não seja interessante para a senhora. Talvez seja interessante para a senhora prender uma pessoa que foi honesta. Que quando arrumou um bom emprego, foi lá e devolveu todas as parcelas recebidas, quando ele tinha direito, inclusive, sem ter recebido nenhuma notificação. Porque os vagabundos da esquerda estão recebendo dinheiro para me caluniar aí. Alguns estão dizendo o seguinte: ele devolveu quando ele foi notificado para devolver. Mentira! Não tem nenhuma notificação. Eu não recebi nenhuma notificação para devolver. Nenhuma notificação. Esse processo aqui é de agora. Aqui, ó, é de 31 de março. É de 31 de março de 2026. Aqui, ó, tá assinado aqui, ó, pela promotora. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão achando que vocês estão mexendo com qualquer um? Vocês estão mexendo com alguém que nasceu em Tiradentes. Esse estado aqui é de Tiradentes. Eu sou mineiro, eu sou de Minas Gerais. Eu sou filho do senhor Ricardo e da senhora Fátima. Vocês me respeitem. Aqui, ó, 31 de março de 2026. Tá certo? Agora que tá chegando esse processo aqui pra mim. E sabe quando eu devolvi? Lá no meio da pandemia. Lá no meio da pandemia, não. Aqui, ó, tá aqui, ó. Quando eu arrumei o bom emprego e eu propus a primeira data, 29 de janeiro de 21. Não tinha nenhuma notificação. E foram devolvidos os valores para mais. E a senhora tá querendo me prender hoje. Mas tem outra. Sabe por que o vagabundo que a senhora recebeu aí deveria ter recebido voz de prisão? Porque ele diz que eu recebi o auxílio emergencial sendo jornalista e advogado. A senhora sabe, senhora promotora, que eu me tornei jornalista em agosto de 2020. Senhora promotora, a senhora sabe disso. A não ser que a senhora não esteja trabalhando bem. Por quê? Porque o promotor, ele é o órgão da acusação. Então ele tem que verificar as fontes, né? Então a senhora deveria saber, senhora promotora, que eu me tornei jornalista em 4 de agosto de 2020. E eu fui aprovado para o auxílio emergencial em 23 de abril. Maio, junho, julho, agosto. 4 meses antes. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Um prazer. 4 meses antes de me tornar jornalista, é que eu era professor de inglês e tradutor, que o Brasil me proibiu de trabalhar. E eu não discordo, não. Eu não discordo, não. Como é que você vai, no meio de uma pandemia, você vai para casa de alguém, para você pode ser contaminado e contaminar. Então não discordo disso, não. Eu só estou falando que eu não parei de trabalhar, não é porque eu sou vagabundo, igual a maioria dos que andam cercando a vida política, não. Eu parei de trabalhar porque eu fui proibido de trabalhar pelo Estado. E aí eu recebi auxílio emergencial. E eu devolvi o auxílio emergencial por causa disso. Por quê? Porque eu sou essa pessoa que vocês não vão conseguir nenhuma coisa para destruir a minha reputação. Vocês não vão conseguir. Vocês estão tentando me prender, mas não vão conseguir. Então vamos lá. Eu me tornei jornalista em agosto de 2020. Não foi em abril de 2020. Então quando eu recebi o auxílio emergencial, eu não era jornalista, não. Quando eu fui aprovado para o auxílio, eu não era jornalista. E quando eu fui aprovado para o meu registro profissional de jornalismo, aquilo não me pagava nada, não. Eu só fiz a minha certificação para me tornar jornalista, porque a partir desse momento eu ia começar a trabalhar em parceria com o Google. E pior, senhora promotora, a senhora aceita uma denúncia caluniosa, uma denunciação caluniosa, e não deu voz de prisão no vagabundo que a senhora recebeu na sala da senhora, ele dizendo que eu recebi o auxílio emergencial na condição de advogado.
A senhora quer um documento aí bem no meio da cara do Ministério Público Federal? Olha só, eu me tornei jornalista, aliás, eu me tornei advogado, sabe quando, senhora promotora? A senhora sabe, isso aqui tudo, eu sei, isso aqui que a senhora está querendo me prender, eu entendo que a senhora sabe. Eu me tornei advogado em 12 de março de 2024, senhora promotora. 3 anos depois, aliás, 4 anos depois de eu ter sido aprovado para receber o auxílio emergencial. E a senhora está querendo me prender, dizendo que eu recebi auxílio emergencial sendo jornalista, sendo advogado e sendo... Então, que tipo de máquina do tempo é essa que a senhora está inventando? Que o vagabundo que está por trás dessa denúncia aqui para me tirar da corrida está inventando? Que máquina do tempo é essa que faz com que lá em 2020 eu já fosse advogado? Eu não entendo. Eu não entendo que máquina do tempo é essa que faz com que lá em abril eu fosse jornalista. Eu não entendo que máquina do tempo é essa que fala que lá em abril eu tinha 1.830.000 inscritos no YouTube. Eu não entendo que máquina é essa que hoje só está querendo me prender por uma coisa que aconteceu em 2020, que eu tinha direito. A senhora está querendo me prender por eu ter direito, e a senhora está querendo me prender por eu ter sido honesto e ter procurado o governo e falado assim: agora eu tenho um bom emprego, eu vou pegar as parcelas em sinal até mesmo de gratidão pelo que eu recebi e vou devolver tudo, porque agora o governo pode dar para quem está precisando. É isso? Eu deveria ter sido, então, como os vagabundos que rodeiam a política desse Estado, os vagabundos que rodeiam a política nacional, os vagabundos que estão no sistema de justiça nacional. Eu deveria ter sido assim? Porque a senhora não vai conseguir me denunciar por dinheiro na cueca. A senhora não vai conseguir me denunciar por mala escondida de dinheiro. A senhora não vai conseguir me denunciar por viagem de jatinho daqui para colar. A senhora não vai conseguir me denunciar. Aí a senhora está me denunciando por ter recebido um auxílio emergencial na época que eu tinha direito. A senhora queria que eu passasse fome. Eu, a minha esposa e meus filhos. E a minha filha, à época. E aí, ela oferece aqui que eu faça um acordo para não ser preso. Que eu faça um acordo com eles para não ser preso. Eu vou falar um negócio com a senhora aqui, agora não é para a senhora mais não. Eu vou falar um negócio aqui para o Ministério Público Federal. E eu vou falar para a senhora um negócio, e eu vou falar para vocês aqui um negócio para o Ministério Público Federal e para os meus inimigos políticos que querem me tirar da corrida, porque eu já estou pontuando em um cenário de segunda intenção de voto quase 10%. Vocês sabem que eu vou dar trabalho para vocês nos debates. Vocês sabem que eu vou dar trabalho para vocês na corrida. Não vou falar nos debates, porque eu não sei se até lá vocês vão conseguir me tirar do negócio. Estão tentando, vocês estão. Mas eu vou dar trabalho para vocês. Mas eu quero dizer um negócio para vocês aqui. Vocês estão lidando com cabra macho, com sujeito homem. E vocês estão vindo na minha direção como gigantes. Vocês estão vindo querendo que eu faça acordo. Eu não faço acordo com seu ninguém quando a verdade está comigo, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Porque já houve vez de eu estar plenamente com a razão e eu fazer acordo para que a minha família parasse de chorar. E a minha família tivesse um pouco de sossego
eu aceitei parecer que eu estava errado. Nunca mais eu farei acordos, porque vocês gostam de... Sabe por que esse acordo está sendo proposto aqui? Esse acordo está sendo proposto aqui, por quê? Porque como uma das condições para o acordo, se coloca que é confissão. Confissão? Confissão do quê? Eu sei o que vocês querem, é a notícia da Globo, não é? Pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais faz acordo com o Ministério Público por ter confessado crime de estelionato. Eu sou sujeito homem. Eu sou filho de um cabra macho. Meu pai é homem, rapaz, e meu pai fez homem. Minha mãe fez homem, a minha mãe era filha de um homem. O senhor Silvio era macho. O senhor João era macho. Na minha linhagem tem macho. Eu vou até o final. Eu quero que o Ministério Público Federal ofereça à Justiça a denúncia, porque até aqui vocês estão com a denúncia, mas estão querendo acordo comigo. Não tem acordo com vocês. Eu quero estar na frente de um juiz federal, apresentar todos esses documentos que eu apresentei aqui e mostrar para todo mundo o que vocês conseguem ser quando vocês querem tirar de cena alguém que de fato represente o povo. Mas vocês vêm contra mim como gigantes. Vocês vêm contra mim com espada, escudo e lança. E o que eu vou responder aqui agora para vocês, quem é cristão como eu e cresceu ouvindo a história do poder de Deus como eu, vai entender muito bem. Eu, porém, vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em frente ao Ministério Público Federal, órgão de Estado que quer me prender por ter recebido algo que eu tinha direito e por ter sido honesto e devolvido. Bem Mendes, pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, que vou dar muito trabalho para todo picareta durante toda esta corrida. E se for da vontade do Senhor, que um dia eu me torne governador deste estado, finalmente Minas Gerais vivenciará dias em que a justiça será novamente restabelecida. Bem Mendes, para Bem Mendes TV. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.